Iniciamos. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carolina Moreira, sou uma das coordenadoras gerais do CERI, o Centro Estudantil de Relações Internacionais da URGS, e hoje nós estamos aqui para a nossa aula magna do curso de Relações Internacionais da URGS, com convidadas muito especiais, que nós temos aqui na região metropolitana de Porto Alegre o privilégio de termos nas coordenações dos cursos de Relações Internacionais profissionais mulheres muito qualificadas e que aceitaram conversar com a gente hoje sobre essa realidade de estudar RI em Porto Alegre, quais são as possibilidades, os desafios, né, e principalmente as perspectivas de futuro que a gente tem a partir disso. Então, hoje nós tínhamos planejado fazer uma transmissão ao vivo, nós tivemos alguns problemas técnicos, então hoje a gente vai fazer essa conversa gravada, ela vai ficar disponível depois, mas sempre vocês podem interagir nos canais do CERI, nos mandar questionamentos, a gente encaminha para os professores depois, se tiver qualquer necessidade nesse sentido, e fiquem sempre à vontade para nos seguir no Instagram, no Facebook, CERI URGS, que a gente sempre vai buscar fazer essa ponte, né, com os estudantes, com os docentes e com tudo que a gente precisar para ter um ensino de RI bem diverso, bem livre e bem instigante aqui nos nossos cursos, né? Então, com isso, eu gostaria de convidar as nossas convidadas a fazerem uma primeira fala de apresentação para a gente conhecer quem são essas profissionais, né, que estão aqui com a gente, né, mais ou menos como tem sido a trajetória de vocês até agora. Para nós, assim, para mim, principalmente como uma estudante mulher, eu me sinto muito inspirada em saber que os nossos cursos têm coordenações femininas, né? A gente sabe que tem desafios específicos para as questões de gênero, então saber que vocês estão nesses espaços, né? Tanto saber que uma mulher pode chegar lá, mas também que a gente tem coordenações que estão trabalhando pensando nesse sentido, né? Pensando numa inclusão, numa representatividade, numa atualização constante do nosso curso é muito legal, né? Então, acho que a gente pode ir em ordem alfabética. Eu vou chamar, então, a professora Ana Simão, e aí depois a gente vai seguindo pela ordem alfabética. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Bom, boa tarde, e registrar para as colegas e Carolina, que é um prazer estar aqui. Verônica, obrigada pelo convite e por ter pensado esse painel, essa mesa tão legal, que é com coordenadoras de cursos de RI, Porto Alegre e região metropolitana. Então, e ver colegas que estávamos com saudades, né? A gente sempre tem saudades de encontrar as colegas, e agora é esse 1 ano e meio, aí 1 ano e 7 meses praticamente de reclusão com o nosso as nossas aulas online, né? Muito focada nisso. Mas então, eu coordeno o curso de RI da SPM de Porto Alegre. A SPM é uma instituição que tem em São Paulo e Rio de Janeiro, e o RI tem aqui e tem em São Paulo. E eu coordeno o RI de Porto Alegre. E dizer que a minha área dentro das relações internacionais, aonde eu me coloco nessa área já há muitos anos, né, que eu venho, como eu digo, aonde eu milito dentro do RI, é na área de política externa. Eu trabalho com política externa, eu ministro essa disciplina, e trabalho também disciplina de teoria das relações internacionais. E eu gostaria de iniciar assim, essa apresentação falando que há muito tempo atrás, há vários anos atrás, a gente criou, eu me lembro, um GT de política externa da Ampul, quer dizer, há muito tempo atrás. Eu quero começar falando isso justamente para entrar nessa militância dentro do RI. E eu me lembro, a gente criou um GT, foi muito bacana, foi uma Ampul até, como falávamos antes, assim, os tempos que a gente podia viajar. E essa Ampul foi em Fortaleza, eu me lembro. Foi maravilhosa, e a gente criou esse GT. E depois fomos participando desse GT e tal. E muitas vezes, quando a gente fazia Ampul aqui no Rio Grande do Sul, era um GT de política externa onde eu era a única mulher na mesa. Então, aconteceram várias mesas onde eu era a única mulher apresentando. E a turma era com colegas conhecidos, até um dos colegas era o André Reis, e eu sempre, sabe, eu dizia, olha aqui eu, André, e era sempre muito bacana essa troca. E
E eu era a única mulher, então eu acho, já avançando, né, nas nossas reflexões, que as relações internacionais, elas tiveram, evidentemente, em alguns temas, né, uma prioridade muitas vezes com os trabalhos dos colegas e não das colegas. E me parece que isso tem mudado. Então, e mudado muito. Então, hoje isso não acontece mais. Hoje uma mesa de política externa ou de teoria, ela já está com várias pesquisadoras, os trabalhos robustos, e eu acho que isso é o que mostra o RI nesses últimos 15 anos, assim, né? Só até 20 anos. Quer dizer, o quanto nós, né, mulheres, e agora aqui todas nós coordenadoras, temos avançado nisso e ocupado espaço. Espaço na área, refletindo, pensando temas que, inclusive temas feminino, quer dizer, temas de mulheres, essa é uma outra área dentro das relações internacionais que me parece que cresce e apresenta trabalhos assim absolutamente importantes. Então é essa, a minha trajetória é essa. Eu começo pela política externa, até hoje trabalho com essa área de política externa. Tem algumas áreas dentro do RI que me agradam muito, que são, de certa forma, periférica dentro das relações internacionais, que é a área de cidades. Gosto muito da área de cidades e relações internacionais, então aí tu flerta com paradiplomacia, mas então só para a gente começar a nossa tarde por aí. Fico esperando o próximo tema. Obrigada e é um prazer estar aqui. Muito obrigada, professora Ana Simão. E realmente, assim, até para registrar, eu acho muito legal a gente também pensar como os nossos cursos aqui são conectados, né? Porque eu vi uma palestra da professora Ana Simão justamente na nossa semana acadêmica na URGS, já vi palestras sobre a paradiplomacia na SPM, né? Então a gente tem uma interlocução muito legal, assim, dos professores, dos alunos. Eu também sou aluna na Unicinos de Idiomas, então eu acho que eu quis fazer esse registro, porque apesar de a gente estar aqui numa mesa que são de instituições diferentes, a gente está tendo esse contato muito direto aqui em Porto Alegre, que eu acho que é muito produtivo, né, para a produção acadêmica que a gente vai ter, assim, essas parcerias e tal. Então, quis registrar e agradecer pela primeira fala de abertura. Então, Obrigada. né, vou passar para a professora Nádia para a gente seguir a nossa conversa. Bom, boa noite, colegas. Boa noite, Carolina. Eu agradeço também imensamente, em meu nome também, em nome da Unicinos, o convite. Fiquei muito honrada, né, em receber esse convite, porque entendo ele como um espaço para a gente pensar relações internacionais, discutir relações internacionais, e com um público tão bacana que sempre são os nossos estudantes, né, que vão agregar, enfim, e trazer esse... né, e nos trazer para dentro da nossa área de relações internacionais. Agradeço muito a Verônica pela iniciativa, né? É uma mesa cooperativa que busca cooperar, enfim, em relação às áreas. Então, Verônica, muito obrigada. Professora Tereza, Tatiane, Nayane e Ana, uma satisfação, né, estar com vocês aqui hoje. Então, agradeço o convite e registro que, de fato, sou muito feliz de vir aqui e compartilhar um pouco com vocês. Compartilhar um pouco da minha trajetória, tá? Eu sou coordenadora de Relações Internacionais na Unicinos, tá? Coordeno a graduação e a especialização em Relações Internacionais e Diplomacia já há um tempo, né? Eu entrei como professora de Relações Internacionais, ainda quando estava na URGS, fazendo o meu doutorado em Estudos Estratégicos, né? Então também passei pela URGS, é uma universidade que eu tenho muito carinho, então esse convite, ele tem todo o encantamento também, né? Sempre que a gente volta para casa é muito bom. Então eu fui contratada como professora de Relações Internacionais e na sequência, tá, eu assumi a coordenação de Relações Internacionais da Unicinos, da graduação, em 2015, tá? Então, é um desafio, né? A graduação de Relações Internacionais da Unicinos, teve seu início em 2012, né? Então, eu assumo de 2014 para 2015 e a gente buscou sempre essa consolidação, né, da nossa graduação,
tanto no campus Porto Alegre, depois, posteriormente, no campus São Leopoldo, né? Mas, em relação à área de relações internacionais, propriamente, né, a minha área de pesquisa, né, desde o meu doutorado, que eu desenvolvo dentro da universidade, ela é voltada à integração regional, à economia política internacional. Eu tenho esse olhar sobre a economia política internacional e integração regional, que é uma temática muito, muito especial e que eu gosto muito de trabalhar e acho extremamente importante e relevante. Tá? Ainda sobre a minha trajetória, eu acho que, né, enquanto, né, mulher nas relações internacionais, eu fico muito feliz. Eu tenho, né, observado esse crescimento cada vez mais, né, até a temática em relação aos nossos estudantes, então isso também me deixa muito feliz. E a gente vê cada vez mais esse nosso espaço, essa oportunidade da gente dialogar, e numa área que ela é uma área assim, com alcance internacional, né, e que tem, né, uma área abrangente também. Então isso também me deixa muito feliz, né, de estar aqui. Então, acho que para abrir as nossas conversas, a professora Ana falou muito bem, assim, abrir a nossa conversa de relações internacionais, essa é um pouco, né, um pouco da minha trajetória, que a gente vai contando e conversando com vocês, e depois falando um pouco, né, das nossas possibilidades dentro de relações internacionais, né, todos os desafios que a gente enfrenta e as perspectivas, né, e justamente no momento que nós estamos, né, vivendo uma pandemia, né, então como que a gente vai se colocando enquanto área de relações internacionais. Um outro ponto que eu gostaria muito de destacar é que esses momentos de debate e de discussão de relações internacionais, especificamente na nossa região, né, ajudam muito a gente a aproximar a nossa área da sociedade. Então, isso, né, me deixou muito feliz, esse convite, porque a gente também está podendo fazer isso, né, podendo discutir relações internacionais, né, nos aproximarmos mais, né, da nossa sociedade, a área de relações internacionais, que eu entendo ela como já consolidada, né, e com uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, acho que esse é um momento muito oportuno, né? Uma mesa de mulheres discutindo uma temática e uma graduação com boas perspectivas, sem adiantar depois, né, a nossa discussão sobre as perspectivas, né? Mas, da minha parte, é isso. Mais uma vez, agradeço o convite, Carolina, e é isso. Muito obrigada, professora Nádia. Então, eu vou passar para a professora Nayane, da Uniriter, para a gente seguir a nossa conversa. Boa tarde, boa noite para as queridas colegas aqui presentes. Cumprimento a Carolina e agradeço a Carolina e a prof. Verônica pelo convite. Fico muito feliz pela oportunidade de dividir esse espaço e eu cumprimento também os nossos alunos e alunas que assistirão essa nossa conversa futuramente. Então, uma boa noite especial a todos e todas vocês. Bom, eu sou a professora Nayane Kossul, eu coordeno o curso de Relações Internacionais da Uniriter desde 2019. Então, eu ingressei na Uniriter em 2017 como professora, depois, em 2019, eu assumi o cargo de coordenação, que é um grande desafio, e tenho certeza que as colegas concordam comigo. Um desafio no sentido de pensar em como desenvolver o curso, em pensar nos melhores projetos, nos melhores eventos, para justamente ajudar a trajetória dos nossos estudantes e fazer com que eles sejam profissionais cada vez melhores. E eu gostaria de salientar também a minha alegria de dividir esse espaço, como a prof. Ana e como a prof. Nádia mencionaram, de um espaço dividido por mulheres, compartilhar esse espaço com mulheres, e muitas dessas mulheres que eu já admiro de longa data, que eu já conheço de algum tempo, que eu entendo como professoras também, justamente, como profissionais muito competentes, e que nesse momento estamos todas nós coordenando esse curso, coordenando essa área que a gente estima tanto, que a gente gosta tanto. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa bastante produtiva. A minha trajetória nas relações internacionais iniciou justamente com a minha graduação. Então, eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em Relações Internacionais lá em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois, em 2015, eu vim para Porto Alegre por conta do doutorado na URGS, então, em Estudos Estratégicos Internacionais. E quando eu entrei na Uniriter,
eu estava justamente na metade do meu doutorado, depois concluí meu doutorado e sigo atuando na área, nas pesquisas de segurança internacional, de geopolítica. Na Uniriter, eu coordeno o Laboratório de Estudos de Defesa e Segurança, então já temos a Profiana da Política Externa, Profinad atuando nas RI, tenho certeza que a gente vai ter uma em cada área, e no final a gente vai ter um mosaico das áreas de relações internacionais aqui. Gosto muito da parte de segurança internacional, de geopolítica, e na minha graduação eu já tive o privilégio de ter professoras mulheres que me inspiraram muito, assim como hoje a gente inspira muitas das nossas estudantes, né? Assim como a Carolina mencionou. Eu também fui inspirada por professoras mulheres, e isso realmente faz muita diferença na nossa trajetória, né? E assim como a Profiana comentou que a política externa ela era dominada pela figura masculina, os estudos de segurança internacional, os estudos de defesa, da mesma forma. E eu tive professoras que desbravaram essa área antes de mim e que hoje já permitem que a gente tenha uma discussão de segurança internacional, de defesa nacional, de armamentos, permeada também por mulheres. Isso é muito bom e isso mostra, sem dúvida, o avanço que o nosso curso, que a nossa área tem tido nesses últimos anos. Então, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de dividir esse espaço com vocês e a gente segue dialogando. Muito obrigada, professora Nayane. Achei muito legal que a senhora estuda estudos estratégicos e defesa. Eu tenho bastante interesse nessa área, acompanho o trabalho do LEDS, então acho muito bacana. E a professora Nádia também tem essa formação, né? Então, muito legal ver isso aqui na conversa. E, enfim, passo então para a professora Tereza para a gente seguir com a nossa mesa. Bom, boa noite ou boa tarde a todas. Obrigada, Carolina, por essa oportunidade, pela mediação da mesa. Obrigada, Verônica, por ter proposto esse encontro. E um prazer revê-las, rever todas. Tenho muito carinho por vocês e um prazer conhecer a Nádia e a Nayane agora. Acho que eu represento aqui o curso mais novo da região metropolitana, impossível não mencionar isso, né? Muito embora o curso de Relações Internacionais seja novo na PUC, novíssimo, né? Nós entramos no vestibular no final de 2020, num processo de construção do curso que também foi muito rápido, que se deu muito rápido, mas muito bem construído, coordenado entre 3 escolas diferentes da PUC, a Escola de Negócios, a Escola de Humanidades e a Escola de Direito. Então, foi um trabalho que agradeço ao Prograde, que permitiu que eu estivesse aqui hoje representando o curso de Relações Internacionais da PUC. Mas, falando um pouco de mim, muito embora o curso seja recente, né, eu tenho uma trajetória com Relações Internacionais que data da graduação, né, bolsista de iniciação científica de um projeto sobre o Serviço de Inteligência do Ministério das Relações Exteriores durante a ditadura militar, né, coordenado por Pio Pena Filho. Depois terminei a minha formação com doutorado em ciência política na URGS, né, orientada pelo Arthur, também da URGS, então esse contato muito querido com todo mundo da URGS, e um estágio doutoral em Sociologia das Relações Internacionais pela Sciences Po de Paris. Depois é impossível para mim não mencionar aqui o papel da Isabel Malman, né, na minha trajetória, que eu acho que parte de vocês conhecem, que estudou integração regional e que carregava em si muito das contribuições que a PUC aportava ao estudo de relações internacionais no Brasil e em Porto Alegre. Quando a Isabel Malman, eu que participava do projeto de pesquisa da Malman, enfim, fui colega dela, uma grande amiga Malman, se você estiver assistindo, aqui um grande beijo para ti. Depois que a professora Malman se aposentou, fiquei com o legado dela de RI na PUC, e no ano passado, para nossa alegria, a universidade manifestou o interesse em criar o curso de Relações Internacionais, muito motivada pelo movimento PUC 360 graus, que é uma ideia de ampliar a internacionalização da universidade, então nada mais justo do que pensar na criação do curso de Relações Internacionais. Mas eu tenho para mim
que a criação do curso de Relações Internacionais da PUC tem a ver com a própria consolidação da área de Relações Internacionais no Brasil. Hoje é muito evidente para todos a importância do profissional de Relações Internacionais, o caráter formativo importante do curso, do próprio curso de graduação em Relações Internacionais para esses profissionais. Então, acredito, tenho muita convicção, né, que o movimento da PUC em direção à criação do curso se dá, é uma resposta à própria consolidação da área, né? Eu me sinto muito contemplada por isso e acredito que também tem um outro movimento da área que fez que motiva a nós do curso da PUC, que foi, eu acredito, que chamamos da ampliação do debate ontológico, que marca o campo das relações internacionais e que permitiu que digamos assim, outros temas passassem a ser entendidos como temas de relações internacionais. Aqui já foi mencionado, obviamente, a questão do feminismo e diversos outros temas. Então, e aqui já apontando aqui para os meus interesses de pesquisa, me sinto agora muito RI, não apenas por estar finalmente no curso de graduação em RI, porque na PUC eu tinha uma trajetória, muito embora pesquisasse em RI, eu fui muito tempo professora do curso de graduação em Ciências Sociais e coordenei o curso durante 2 anos, mas não apenas por isso, porque agora está institucionalmente no curso de Relações Internacionais, mas também porque os temas de trabalho, os temas com os quais eu trabalho hoje são claramente entendidos como temas de relações internacionais. Então, eu tenho uma trajetória de estudos de ativismo de migrantes internacionais, refúgio, asilo político, que são temas que, quando eu comecei a estudar, escutei muitas vezes, isso não é RI, isso não é RI. Agora a gente já tem muito claro a importância do ativismo transnacional como um tema de interesse das relações internacionais, e acredito que, em certa maneira, no processo de construção do curso na PUC, isso ficou refletido no nosso currículo, essa perspectiva mais aberta que o campo hoje tem e que eu acho que apenas beneficia a todos. Então, essa é a minha breve apresentação. Estou ansiosa para as outras questões. Obrigada. Muito obrigada, professora Tatiana, e com certeza, assim, o surgimento de mais cursos na nossa região consolida a área, e, bom, nós estamos sempre atentos, então, agora mesmo, quando surgiu o curso, nossos colegas e nós mesmos aqui do Centro Acadêmico, a gente foi direto olhar o currículo do que a PUC ia estudar, e aí a gente já tem discussões de reforma curricular, e aí a gente sempre faz esse comparativo, né, entre todos os cursos, então, realmente, assim, isso oxigena a área, né, oxigena toda a construção acadêmica que a gente está fazendo. Então, é muito legal ver novos cursos surgindo e novas abordagens e como isso está sendo trabalhado. E, então, com isso, eu passo para a nossa idealizadora do evento, né, a nossa anfitriã Mora, nossa coordenadora Verônica, do curso de RI da URGS, para que ela possa encerrar essa primeira rodada de apresentações. Carolina, querida, vamos só passar para a Tatiana antes. A professora Tatiana. Meu Deus, sim, perdão, desculpa, eu realmente pulei. Viu? Está sendo gravado, a gente pode arrumar depois. É verdade, a gente pode cortar. Estava falando da professora Tereza como se fosse a professora Tatiana, perdão. Vou passar para a professora Tatiana, então. Muito obrigada, Carolina. Obrigada, Verônica, pelo convite. É um prazer estar com todas aqui hoje à noite. E eu fiquei muito reflexiva quando nós estávamos trocando e-mail, organizando essa mesa, justamente por essa, digamos assim, essa obviedade que todas nós constatamos muito cedo, de termos 5 coordenadoras mulheres nos cursos de Relações Internacionais de Porto Alegre e da região metropolitana. E se a Tereza traz a questão do amadurecimento do campo e da criação do curso de Relações Internacionais da PUC também como um sinônimo, né, desse amadurecimento, eu fico observando toda essa tendência com muita felicidade, porque eu estou na direção oposta em algum sentido. Eu coordeno o curso de Relações Internacionais da Universidade La Salle desde 2013 e ele é o curso de Relações Internacionais mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando na nossa maioridade em 2021, são 18 anos de curso de Relações Internacionais. Formamos internacionalistas desde 2006, isso significa que nós já estamos formando a nossa 15ª turma. E tendo acompanhado, então, o curso desde 2013, no papel de coordenadora, me dá uma perspectiva muito interessante desse amadurecimento da área, que eu acho que passa, como a Ana, a Nádia, a Nayane e a Tereza já destacaram, por uma mudança não só do próprio campo,
mas com uma abertura desse campo. Eu, digamos assim, circulo nas relações internacionais desde muito cedo, desde a minha graduação. Quando eu me graduei tanto em Ciências Sociais na PUC quanto em História na URGS. O curso de Relações Internacionais não existia, mas eu sempre tive esse interesse e me inseri muito cedo também num projeto da professora Isabel Malman. Na graduação, fui bolsista de iniciação científica da professora Isabel Malman. Depois fui parte da terceira turma do mestrado de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acompanhar essa mudança dos cursos, claro, primeiramente como aluna, depois como professora e coordenadora de um curso de graduação, ela é muito interessante. E eu acho que 2021 tem nos trazido, digamos assim, uma série de desenvolvimentos que são importantes. Eu me ocupo das áreas principalmente de história das relações internacionais, mas também de teoria, de metodologia de relações internacionais. E é engraçado, porque cada uma de nós está se apresentando, dizendo o campo do qual se ocupa, e dizendo esse campo é muito masculinizado. E eu fico pensando qual campo não é masculinizado das relações internacionais, assim como, se a gente quer pensar a ciência política, qual campo não é masculinizado da ciência política? Eu sei que a Ana, assim como eu, tem uma formação em história. Qual é o campo da história política que não é um campo masculinizado? E me parece que em 2021 a gente tem não apenas essa mesa maravilhosa aqui como aula magna do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas alguns outros desenvolvimentos. A gente teve a aprovação da área temática de Gênero, Feminismos e Sexualidade na Associação Brasileira de Relações Internacionais. Então, me parece que finalmente o campo de relações internacionais se define não apenas como uma disciplina, talvez com alguma autonomia, mas também com um movimento de abertura e de não isolamento, né? E isso é tudo muito interessante de observar. Ter tantos cursos de relações internacionais agora bem fundamentados, já desenvolvidos na região metropolitana de Porto Alegre, também significa que existe de alguma maneira uma demanda. E não apenas uma demanda que é o interesse dos alunos em entender o que é o internacional ou o que é o global, mas também, pelo menos da minha experiência na La Salle nesses últimos anos, uma demanda do mercado de trabalho de situar e se colocar e absorver esses estudantes que são diplomados. Eu fico muito feliz e eu estou muito ansiosa para a nossa discussão de hoje à noite, porque eu acho que pode ser também um marco em termos de como nós falamos de relações internacionais no Rio Grande do Sul. Queria agradecer de novo o convite da Carolina e da Verônica. E agora sim, Verônica, acho que é contigo. Vamos lá, tá, Carolina? Já que tu já me apresentou e tudo. Bom, boa noite a todas e todos, enfim, que depois vão nos assistir, como bem lembrou a professora Nayane. Espero que sim, né, professora Nayane? A gente quer muito. Mas, de qualquer forma, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a todas por aceitarem prontamente esse convite que começou, preciso dizer, de maneira não era muito claro, assim, olha, já está uma mesa sobre isso, tanto tempo de fala cada uma, era uma coisa, gente, olha que legal, vamos sentar para conversar? E vocês toparam, isso me deixa muito, muito, muito feliz. Queria agradecer ao Sério, então a Carolina que está aqui, agradecer a Carolina e o Luca por terem topado organizar esse evento junto. A coordenação de curso de Relações Internacionais é composta pelo professor Érico, que é o coordenador, por mim como vice-coordenadora, e pela Fábio, que é a secretária, né, a Fabiana, e somos os três. Então nós não daríamos conta, enfim, de pensar e de organizar algo assim, e o Sério é muito importante, enfim, o Sério tem essa, tanto do ponto de vista de uma capilaridade, mas de a juventude, né, de conseguir trazer a potência da juventude para tudo aquilo que toca. Então, agradecer muito. E bom, gente, coincidentemente, a gente tem a Carolina como uma das presidentas do SERI. É presidenta que vocês se denominam ou é coordenadora? Coordenador geral, isso. Uma das coordenadoras gerais. Então, enfim, é uma coincidência muito feliz. Eu fico, de fato, muito animada de poder estar aqui com vocês. Então, seguindo então, a proposta de apresentação, né? Meu nome é Verônica, eu sou natural de São Paulo e eu gosto de frisar isso para, enfim, também marca uma trajetória de imigração, já estive em vários lugares e estou aqui, estou no Rio Grande do Sul, mas não sou daqui e acho que de alguma forma nunca serei. E isso também pode ser um ponto de conversa. Sou mãe de 2 crianças, o que também no momento pandêmico é algo que ganha assim uma dimensão, enfim, muito muito diferente, muito muito importante. E sou, então, agora para minha formação, eu sou formada em Direito
pela Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Nayane também tem o maior carinho pela UFSC, enfim, fiz mestrado em Sociologia Política e em Direito lá, fiz doutorado na Universidade de Brasília, e aí quando vim para o Rio Grande do Sul, trabalhei na Uniriter, trabalhei na SPM, guardo muito, enfim, com muito carinho essas duas instituições no meu currículo, na minha trajetória, e estou como professora, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na graduação em RI e no programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais. E a minha área de formação, então foi isso tudo muito planejado e combinado, é diferente da de vocês, tá? Eu trabalho com questões ambientais, mudanças climáticas, organizações internacionais. Tá, tem uma parte que combina ali com a professora Tereza de migração, a gente troca figurinhas em relação à temática migratória. E, inclusive, eu acho que uma das potencialidades dessa nossa conversa, dessa nossa mesa, para que os nossos alunos e alunas nos conheçam e para que a gente possa pensar também em possibilidades de cooperação e entre grupos de pesquisa, né, grupos de extensão. Há muita coisa sendo feita e a gente tem muito a colaborar, a cooperar. E aqui eu comecei a ficar pensando já, tentando entrar um pouco na nossa conversa. Bom, é uma coincidência de que somos 5 mulheres, mas é uma coincidência que diz alguma coisa. O fato de sermos mulheres e estarmos num espaço de coordenação, isso implica alguma coisa no trabalho de coordenação? Será que isso significa alguma coisa? Sem querer essencializar. Então, por que mulheres? Bom, as coordenações são necessariamente assim por causa de alguma natureza feminina que seria impressa nesse ato de coordenar. Me parece que a gente não vai partir daí, até porque somos mulheres diferentes, né? Com trajetórias diferentes, com interesses diferentes, enfim. Mas será que fica alguma coisa? E eu fiquei me perguntando nisso, era uma das coisas que eu fiquei, enfim, ruminando, pensando aqui o que isso significava. E eu acho que tem a ver com o seguinte, talvez não por uma natureza essencial, mas com certeza por um contexto que faz com que a gente, seja do ponto de vista estratégico, seja do ponto de vista de solidariedade, de empatia, de perceber esses espaços de troca como espaços importantes também. E que talvez isso, nos espaços de coordenação também, então, a empatia, a solidariedade, enfim, uma abertura para a cooperação, tanto com outros cursos, quanto com os estudantes e com os colegas professores, talvez sejam diferentes se coordenados por uma mulher, na medida em que há uma trajetória de vivência, de ser mulher e do que isso vai significando, de que isso se apresenta ali nesses espaços. Talvez isso explique também um pouco dessa abertura para estarmos aqui e para que a gente consiga olhar uma para a outra sem imaginar, enfim, algum tipo de competição, alguma coisa, mas de entender aqui como uma possibilidade de somar como uma coisa, enfim, positiva, né? Como uma coisa possível, positiva, sem tantos receios. E aí isso teria a ver menos com o fato de termos nascido mulheres, mas de vivermos no cotidiano o que é estar num espaço, numa mesa em que você é a única mulher, o que é estar num espaço em que você... Enfim, eu acho que eu falei demais para uma breve apresentação, mas eu passo a bola para vocês agora. Verônica, eu vou pegar a bola então, porque eu fiquei falando, tua fala foi muito no sentido que eu fiquei também refletindo durante essa semana, né, me preparando para essa mesa, e eu sempre penso muito nisso. O curso de Relações Internacionais, ele teve uma coordenadora antes de mim, mulher, brevemente, a professora Elisane Malk, mas antes disso ela havia sido coordenada apenas por homens. E é muito curioso se pensar a mulher num cargo de coordenação num campo que nós já estabelecemos muito masculinizados. E eu acho que a diferença, ela tem dois lados dessa moeda, né? Por um lado, eu acho que sim, e aqui pensando com a Dana Haraway, né, via saberes localizados, eu acho que nós trazemos a nossa experiência de ter passado por cursos de graduação que são masculinizados, mestrados que são masculinizados, doutorados que são masculinizados, e daí de compartilhar experiências que talvez as nossas alunas e alunos ainda enfrentem. E ter uma perspectiva, digamos assim, uma compreensão mais de uma compreensão da experiência mesmo, e não apenas de um relato de leitura, de saber que esse campo, enfim, tem questões de discriminação e tem questões, uma série de violências e de assédios com os quais a gente tem que lidar. Eu acho que isso pode, sim, refletir em estilos de coordenação e em abordagens de como resolver problemas. Por outro lado, eu sempre fico pensando,
cada vez mais como o trabalho burocrático das universidades, ele acaba, digamos assim, sendo desproporcionalmente colocado nas costas de minorias, e elas podem ser minorias de gênero e minorias sexuais, mas a gente sabe que também minorias raciais e étnicas. E daí eu gostaria, inclusive, de ouvir vocês a respeito dessas perspectivas, porque, e isso eu falo muito sinceramente, é maravilhoso coordenar um curso de graduação, porque ele é um espaço de criação e de realização. No curso de Relações Internacionais da Unila Salle, nós recentemente reformulamos todo o nosso currículo. E eu sei que tu já tivesse essa experiência, né, Verônica? Nós conversamos sobre isso, sobre criar um novo PPC e poder imprimir nesse projeto pedagógico de curso as nossas compreensões do que é importante, do que é relevante para a composição do campo. Ao mesmo tempo, como professores que também são pesquisadoras, nós sabemos o quanto o trabalho administrativo ele contamina todas as áreas da nossa vida e acaba roubando um tempo precioso, que é um tempo de estudo, de reflexão e de escrita, que produz resultados que é mais valioso do que o resultado, ou pelo menos mais valorizado, não quero dizer valioso, mas valorizado do que o resultado de processos administrativos que muitas vezes acabam sendo um trabalho invisível, né? Um trabalho ingrato nesse sentido. Então eu fiquei pensando nessas duas coisas, que coisa maravilhosa, talvez seja um pouco do campo que tem mais mulheres em posições de destaque e em posições inclusive de decisão, de ação e de decisão, como é a coordenação de um curso. Ao mesmo tempo, como é que a gente lida com essa questão da sobrecarga administrativa e do tempo que ela nos rouba para outras funções que nós também desempenhamos nas nossas respectivas universidades? Eu concordo com a fala da prof. Tatiana e eu colocaria ainda a questão de o fato de sermos coordenadoras mulheres nos permite um olhar diferenciado às nossas estudantes e para evitar que as nossas estudantes, de algum modo, passem por situações que nós passamos durante a nossa formação. Então, o cargo de coordenação de curso é, sem dúvida, um cargo desafiador, mas muito privilegiado, porque nos permite realmente colocar esses pontos que nós entendemos como pontos fundamentais para as relações internacionais. E especialmente essa questão da atenção e do cuidado com as minorias dos nossos cursos, né? Com essa questão mais humana, com essa questão que realmente tem capacidade de impactar a trajetória do estudante, né? Então, sem dúvida, o olhar feminino nessas questões, que são questões naturais na nossa trajetória, permitem que a gente mude um pouco ou tente transformar um pouco a trajetória das nossas estudantes, né? Sim, muito obrigada, professoras, por esses comentários. Assim, a gente tem, por exemplo, na URGS o PROMERE, né, que é um programa de acompanhamento para os alunos cotistas. Então, a gente vê que tem um trabalho, né, que a coordenação tá fazendo, não só a professora Érica, coordenado por 3 mulheres no PROMERE. Fica... não é por acaso, né? Assim, existe uma certa... talvez assim uma certa solidariedade, uma certa compreensão mais assim, infelizmente causada, né, por esse compartilhamento de experiências sociais que a gente tem, né? E então, se a gente passa por isso, que seja para que a gente possa canalizar, né, para que a gente construa isso, né? E no SERI a gente também está fazendo o nosso centro estudantil, a gente também encontra muito esses desafios, né, de tentar fazer de alguma forma que a nossa experiência sirva para um aperfeiçoamento da próxima, né? E eu achei muito legal também como na primeira fala que vocês colocaram, muitas tiveram orientadoras mulheres, então a gente já vê que começa a ter uma tradição nascente, assim, né, dessas primeiras inclusões que a gente vai fazendo e como isso prolifera para experiências positivas, né? E então, com isso eu queria agradecer essas primeiras colocações e
retomar um pouco assim essa discussão mais ampla também sobre o campo, sobre essa questão de estudar o RI em Porto Alegre como nosso tema central, né? Porque existe sempre uma ideia de que às vezes a gente está deslocado de um centro ou a gente está numa área muito incipiente. Então, como vocês estão vendo assim o desenvolvimento do campo, de possibilidades, né? Porque para um estudante a gente talvez não tenha tantas oportunidades acadêmicas ou profissionais aqui, e como vocês estão vendo esse surgimento de cursos, de grupos de pesquisa, né? Como tem essas parcerias, como está se desenvolvendo tudo isso, né, na visão de vocês? Porque realmente assim tem muitos desafios, né? Mas tem surgido muitas oportunidades que às vezes a gente não conhece. Então, até também, como a gente vai disponibilizar depois da gravação, se vocês quiserem mandar grupos que vocês estão coordenando e assim informações que a gente possa incluir na mensagem para o centro estudantil, para as turmas, a gente pode incluir também para o pessoal já acompanhar, né? Conhecer os laboratórios e ter um conhecimento sobre isso. Então, eu vou deixar aberto, assim, né? Não sei se a gente precisa seguir tão estático a ordem alfabética. Então, eu não sei se alguém gostaria de tomar a frente nessa conversa, mas... Posso comentar? Perfeito. Eu agradeço, Carolina. Eu acho essa questão super importante, a própria questão da transformação do campo. E falando assim, antes de falar de Porto Alegre, como a Verônica, eu também sou migrante, então eu venho de Mato Grosso, e é uma coisa que eu costumo falar, fiz meus estudos na Federal do Mato Grosso, e uma coisa que eu costumo falar que marcou a minha graduação, que eu fiz lá, era a desigualdade regional, né, que a gente tem de acesso à universidade, grupos de pesquisa, financiamento de pesquisa, e isso foi algo que marcou a minha trajetória, de uma certa maneira, e muito embora fosse um estado no qual as relações internacionais deveriam ser um tema muito importante, né, uma fronteira seca com a Bolívia, um estado que passa, tem rota de tráfico de arma, de droga, enfim, então são vários temas importantes, um estado exportador de soja, enfim, são tantos temas importantes para se discutir RI em Mato Grosso, e era muito comum o debate no sentido, mas como que vai estudar isso daqui, né? E no meu caso, eu logo cedo comecei a estudar Uruguai, então era muito aquela questão de como você vai estudar o Uruguai vindo de Mato Grosso, porque foi um tema que apareceu por conta da documentação. Então, eu acho que tem algumas questões que fizeram com que o campo se transformasse, que isso refletiu na minha trajetória, mas reflete, sobretudo, faz com que a gente possa sair do lugar onde nós estamos para fazer pesquisa. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante para relações internacionais, que diz respeito tanto à injeção, que agora a injeção de investimento em educação no ensino superior, que fez com que diminuísse essas desigualdades, que ampliou as possibilidades de pesquisa, né, durante os anos 2000, e que, infelizmente, a gente vive agora um momento de regressão, né, dos investimentos em educação, mas isso permitiu que os alunos circulassem internacionalmente com bolsas de pesquisa, em projetos de pesquisa, com bolsas, isso expandiu o campo. Então, a gente não mais precisaria estudar relações internacionais a partir dos temas ligados à nossa localidade. E, além disso, o acesso ao tema, né? Para além disso, eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito... Para mim, que vim de fora, era uma questão assim, era muito clássico pensar isso das relações internacionais em Porto Alegre. Era a cidade do Fórum Social Mundial, era uma coisa assim que era... para os meus amigos lá em Mato Grosso, era, nossa, você vai para Porto Alegre, é uma coisa muito bacana de se fazer. Então, eu acho que a cidade tem, sim, essa tradição, de certa forma, né, tanto de exportação, né, digamos, é um lugar de onde os gaúchos saem muito, isso é uma questão que Mato Grosso é um lugar cheio de gaúchos, e ao mesmo tempo é uma cidade que acolhe muito, Porto Alegre acolhe muito, e é uma cidade que tem uma trajetória de internacionalização muito forte, e isso foi, eu acho, uma leitura minha, Ana, que estuda cidades, pode falar sobre isso melhor do que eu, mas eu acredito que isso foi potencializado por essa década de investimento em educação, que permitiu a formação de quadros em RI
de uma maneira que não era possível, né? Nos tempos, como a Tatiana comentou, na graduação não tinha graduação em RI, para fazer doutorado em RI no nosso tempo existiam pouquíssimas possibilidades, uma das possibilidades era fazer em ciência política na URGS, né, na linha de política internacional, e a gente vê hoje uma ampliação do número de cursos de graduação, programas de pós-graduação, financiamento de pesquisa. Infelizmente isso está, né, num processo de regressão. Mas, enfim, eu passo, não sei se a Ana, que eu mencionei, ou outras de vocês querem comentar, mas eu tenho essa impressão que tem essas duas dimensões, uma da própria expansão dos investimentos em educação, da expansão universitária e da relação da cidade, né, com o tema. Perfeito, posso entrar aí na conversa. Eu compartilho muito dessa ideia também, Tereza. E eu coloco duas questõezinhas, assim. Quando a gente pensa, assim, o que é o RI, né? O RI é uma área multidisciplinar, todos nós sabemos disso, né? E para o bem e para o mal, né? Quer dizer, quando você fala de multidisciplinaridade, você fala dos dois lados, né? E isso, há 20, 30 anos atrás, quando teve o primeiro curso do RI, nos anos 70, lá em Brasília, né? Na UNB, que foi o primeiro, e as outras, não existiam graduações de RI, a minha em História, evidentemente, não tinha, e a minha formação, então, entrou em RI, obviamente também aluna de doutorado na URGS, minha formação é bastante clássica no RI, mas também vinha pela história, fui orientando do professor Paulo Visentini, que trabalhei anos em pesquisa com o professor Paulo, que considero, né, um clássico dentro do RI do Rio Grande do Sul. Mas o que eu gostaria de colocar é que quando a gente pensa no RI, o que foi mudando, e de fato nesses 30 anos, eu destaco três questões, assim. Primeiro, aquela primeira geração, ela tinha dois caminhos muito claros, assim, que era o caminho ou da academia, da vida acadêmica, ou um caminho que muitos buscavam até para pensar na diplomacia de Estado. Isso se consolidou por muitos anos. Então, o acadêmico e a diplomacia de Estado, duas áreas bastante clássicas das relações internacionais. O que me parece que mudou muito nos últimos 10, 15 anos, e daí eu falo muito pela minha experiência de SPM, muito pela minha experiência, que é uma escola de negócios, e que pensou relações internacionais lá em 2007, que foi quando foi lançado o curso, quer dizer, já temos aí uma boa história nessa área, é justamente pensar que a área de negócios acabou entrando fortemente no RI. E acabou entrando fortemente e necessariamente com um profissional formado em RI e não formado em outras áreas. Eu acho que essa é uma diferença muito grande e que eu percebo nos últimos anos. Quer dizer, que é esse profissional que tem repertório. Então, eu gostaria de colocar isso assim, o aluno de RI é um aluno que tem repertório. Por quê? Porque todo aluno de RI, em que pese a ênfase que o curso dê, e aí tem as diferenças, nós aqui representamos instituições que têm ênfases distintas, em que pese a ênfase distinta, o RI tem um núcleo duro de disciplinas. E esse núcleo duro dá um repertório muito grande para o nosso aluno. E quando esse aluno se apodera desse conhecimento robusto na área e que investe em outra área, que abre um campo, como vocês todas colocaram, quer dizer, um campo muito aberto das relações internacionais, que é uma das características da multidisciplinaridade do curso, me parece que essa é a grande mudança que eu vejo nos últimos 10 anos, 10, 15 anos. Então, eu vejo muito claro que nós aqui, todas nós falamos de um lugar de fala, né? De um lugar onde a gente vê alunos formando, a gente vê alunos estudando. Então, eu vejo, assim, alunos, no caso, que passaram por mim, meu ex-orientandos, e alunos que passaram pela gente no SPM, e que estão justamente nessa área de negócios, que é uma área super robusta e gigante, também é outra área que é gigante, e o que estão fazendo. E eu acho isso muito bacana, sabe? Eu acho isso muito bacana de ver. Por exemplo, eu tenho alunos que são verdadeiros, como a gente chama, diplomatas corporativos, que fazem o papel
de diálogo da empresa com outras empresas e com governos, que para mim é uma área muito cara dentro das relações internacionais, e a gente na SPM está tendo muito olhar a ela, que é o RealGov, que são as relações governamentais. E que isso para mim é um grande momento das relações internacionais, é um novo caminho que eu vejo nos últimos anos muito claro. E que não eram, e que eram muito mais acadêmicos, né? Muito mais acadêmico ou de diplomacia de Estado. Então, eu acho que isso é uma novidade, assim. E eu um dia estava, abrindo parênteses, tem uma ex-aluna que eu nem sabia que performava tão bem RI, que trabalha na área de recursos humanos, de grandes empresas. E ela trabalha na área de recursos humanos de uma grande empresa, e ela me contou uma coisa que eu achei maravilhosa, que era justamente quando fazem aquela seleção de emprego e tal, que fazem aquelas sessões assim com vários falando sobre algum tema, e ela diz que nunca participa, mas tem um momento que ela vai na seleção. E ela diz que fica de canto lá, até nem olha muito, não sabe muitos currículos e tal, e fica de canto ouvindo, assim, né, porque ela é chefe do setor. E ela diz, vamos supor, sei lá, joga um tema aí, conflitos, não sei no que, globalização, não sei no que, qualquer tema aí, que joga um tema. Ela diz que quando começa uma fala onde articula vários elementos, ela diz, lá veio um coleguinha. E, de fato, ela vai olhar no currículo, é do RI. Eu acho que é isso que eu acho que essa é a nossa questão, assim, sabe? É a nossa robustez e no conhecimento e essa facilidade de termos um bom repertório, porque o curso oferece isso. Então, me parece que essa é uma novidade, assim. Então, não sei o que vocês acham, eu acho que o Rio Grande do Sul tem muito disso, poderia, aliás, aí já vai um sinalzinho, né? Eu acho que Porto Alegre poderia usar muito mais a cidade como um espaço importante de relação com o Mercosul. Aí já vai, né? Acho que o campo está todo aberto para que a gente possa fazer da cidade ter uma outra relação, né, com os vizinhos do Prata, mas isso é outra conversa. Mas só para a gente entender que eu acho que o campo é muito aberto, e essas duas áreas de negócios, RealGov, que é uma área, me parece muito importante, assim, que é a área de política de riscos, né, entender riscos políticos, que eu acho uma área muito bacana, assim. Mas é aquilo que eu digo, gente, eu falo de um lugar de fala que é, né, a SPM, tá, onde a gente tem o foco, né, o foco nisso. Mas, enfim, gente, aberto. Mas, Ana, eu vou pegar esse teu último gancho, porque tu sabe, o nosso foco ele não é um foco na La Salle em negócios internacionais. Uhum. E ainda assim, eu acho essa tua intuição sobre o repertório que os cursos de relações internacionais criam e para os nossos alunos, ele é muito verdadeiro, porque apesar de nós não termos um foco em negócios internacionais, os nossos alunos têm encontrado muito sucesso em empresas nacionais e transnacionais. Um sucesso tão grande que, às vezes, eu brinco com eles, né? A gente recebe os calouros e essa preocupação que a Carolina expressou na pergunta dela, né? Tipo, tem mercado de trabalho para RI. É um mito que, para mim, é quase que parte do trabalho de graduação, de coordenação da graduação, desmistificar. Porque é isso, né? Tipo, exatamente. Aí eu estou fazendo relações internacionais porque eu sou apaixonada pelo campo, mas eu vou ser um internacionalista desempregado. Eu disse, olha, não vai é ser. Experiência. Exatamente. Os nossos alunos, durante a graduação, assim, a partir do quarto semestre, já estão estagiando em grandes empresas e muitos deles terminam a graduação efetivados já. E daí são transferidos para outros países, outros continentes. Então, eu acho muito curiosa, porque é um mito persistente que não tem emprego em relações internacionais. Uma bobagem. E isso está longe de ser. E quando eu retomo contato com esses diplomados, que já estão há algum tempo no mercado de trabalho, eles me confirmam exatamente essa tua fala, Ana, que, olha, as empresas destacam cada vez mais o repertório dos alunos de relações internacionais, que é diferente dos alunos de administração, que é diferente dos alunos de direito, que é diferente dos alunos, inclusive, de economia. E elas percebem mais uma coisa, que é, se é um aluno que não teve algum conteúdo mais pragmático de gestão, como a gente identifica nos cursos de administração, são alunos que são muito flexíveis e com aprendizado muito rápido para essas questões, então isso nunca se constitui como um problema.
Exatamente. É bem isso. O repertório do nosso aluno facilita um transitar por áreas muito distintas. Muito distintas. Eu acho que isso eu acho que esse é o futuro, assim, das relações internacionais, assim, que avançou para além das duas áreas clássicas, né? Vamos dizer assim, mais clássicas, que avançou para essa outra área, né? Que também é gigante, né? Que também é muito grande, né? Quando a Se me gente fala, permite, eu sim, acho que um pouco dessa percepção dos nossos estudantes de mercado de trabalho, essas questões, eu acho que muito se deve à nossa multidisciplinaridade no campo, por a gente estudar um pouco de tudo, por a gente ter essa variedade de repertório para usar o tema que as profs utilizaram. Então, quando a gente pensa nas possibilidades de atuação do internacionalista, são possibilidades muito variadas. E a nossa formação, o nosso currículo permite essa atuação muito variada. Então, eu concordo com a prof. Ana de que o setor privado é o que mais absorve os internacionalistas aqui na nossa região. Mas a gente tem outras oportunidades também. Então, os negócios internacionais, sem dúvida, se destacam por meio das empresas, do mercado privado mesmo, das corporações, mas a gente pode pensar que os nossos estudantes podem trilhar caminhos paralelos. Assim, tem muitos estudantes de RI que não se veem trabalhando numa empresa ou buscam atuar em outras questões, inclusive como a própria paradiplomacia, que a Profina mencionou, ou inclusive como a própria academia também, que são aquelas áreas mais tradicionais, mas não só, a gente poderia pensar nesses alunos atuando no terceiro setor, com uma área importante, com uma área em crescimento, ou ainda uma área que eu vejo com uma boa perspectiva é a área da paradiplomacia, das cidades como atores de relações internacionais. Hoje a gente percebe muitas cidades que já fazem feiras internacionais, que já fazem eventos internacionais, buscando atrair investimento externo direto, enfim, buscando atrair investidores. E essas cidades, elas precisam da ajuda, digamos assim, do internacionalista. Então, ali no curso de Relações Internacionais da Uniriter, em uma das disciplinas, a gente costuma fazer um exercício em que os alunos precisam internacionalizar municípios, internacionalizar cidades pequenas, criar hermanamento, captar parceiros, fazer acordos de cooperação técnica. E me parece que essa pode ser também uma tendência a partir do momento que a gente percebe uma inserção maior dessas cidades nas relações internacionais. Então, eu diria que a paradiplomacia, junto com a diplomacia corporativa, como a prof. Ana comentou, são tendências importantes assim, que os nossos alunos podem acompanhar, podem ficar de olho. Eu, te ouvindo, Nayane, e ouvindo a prof. Ana também, fiquei pensando muito assim na perspectiva do nosso curso, né, da nossa graduação na Unicinos de Relações Internacionais. Então, eu concordo plenamente com vocês. Quando nós pensamos, né, a nossa graduação e nós passamos por uma reformulação curricular há pouco tempo, nós tínhamos sempre esse pensamento, né, como é que a gente faz para ampliar as possibilidades, né, e as alternativas, tá, para eles, e como é que a gente consegue, né, um pouco disso que a Nayane falou, que o estudante consiga ter a imersão nas relações internacionais e depois construir as suas escolhas, né? Então, assim, a iniciativa privada é uma excelente opção, tá? E eu entendo esse movimento em relação à iniciativa privada de acolher os nossos estudantes, porque eles têm uma capacidade de mediação fundamental, uma argumentação, uma leitura de cenário, né? A gente observa isso neles, eles conseguem fazer uma leitura de cenário. Isso para o investimento direto externo é fundamental. Então, eles conseguem fazer isso, eles conseguem ter esse olhar de negócios, pensar a organização como, de fato, uma organização que o elemento político interfere, o elemento de segurança interfere, o elemento econômico é fundamental, o elemento cultural é decisivo, né? As empresas fazem relações internacionais. Então, nós tínhamos esse desafio, mas também, né, na nossa grade curricular, né,
o modelo, né, a graduação de Relações Internacionais da Unicinos, ela é por PA, por programas de aprendizagem, né, tem um número de horas bem significativo, né, então como é que nós teríamos também contemplado essas outras áreas que a Nayane falou, né, porque há muito espaço, né, e daí quando eu olho assim, a partir do nosso estado do Rio Grande do Sul, as nossas possibilidades, né, nós somos também, né, Tereza, um estado com fronteiras, né, com o Mercosul, né, Ana? E essas relações, elas continuam, né? Né? A gente não pode falar do Mercosul como algo passado, ele é fundamental, né? Ele tem uma relevância econômica, uma relevância política e uma relevância cultural, né? Nós somos vizinhos próximos, né? Hoje, os nossos estudantes e nós sabemos da relevância que é você ter, né, fronteiras amigas com que a gente, né, possa ir de um país para o outro com tranquilidade, né? Então, assim, como é que a gente forma um estudante, né? Então, esse cuidado, assim, a Unicinos, ela tem essa, quando da sua criação, essa preocupação. Ele já nasce como um curso de excelência, foi, né, um curso planejado para ser as graduações com os seus diferenciais. Então, a gente buscou privilegiar esses 3 eixos de atuação: a iniciativa pública, a iniciativa privada, né, e também, né, toda a parte cultural também, né? Então, justamente, e o que a gente observa hoje, assim, o que eu observo hoje dos nossos estudantes, que eu acho muito bacana, o retorno dos nossos egressos, né? Também, Ana, muito nas empresas e com esses feedbacks, tanto das empresas quanto dos estudantes, né, de como se tornou um espaço importante de atuação, né? Os nossos estudantes em organizações internacionais, daí de fato, assim, na essência, isso é muito bacana, a gente tem alunos, né, atuando nas organizações internacionais, o que pode em algum momento parecer muito distante, né, mas quando eles conseguem, a gente vê como que, né, eu sempre falo assim, nós formamos internacionalistas, né, com uma visão internacional, mas é para atuar localmente, né, né, eles têm que ter esse olhar global, né, mas tem que atuar localmente, né? Então isso a gente, né, tem conseguido fazer, e acho que isso que é o bacana, assim. Então, quando eu olho assim para o internacionalista, né, todas as oportunidades que há no campo privado, no campo, né, no público, porque a essência do público, principalmente a diplomacia, né, vai muito de todas as características que vocês bem colocaram aqui. Mas, e quando eu olho para o futuro, tá? Eu me lembrei muito da Verônica, né? Quais são as perspectivas, né? Para, né, 2021 em diante, né? Eu acho que o mundo, até o mundo pós-pandemia, a questão da cooperação, ela se faz necessária. A gente observou isso. Você precisa cooperar, mesmo ciente de que o sistema internacional é um sistema de interesse, que os países têm os seus interesses nacionais e buscam projetá-lo, mas, assim, a cooperação, ela é um dos caminhos. E os nossos estudantes, né, nas suas grades curriculares, eles têm isso da cooperação, da mediação. Então, quando a Nayane traz a questão da paradiplomacia ou a questão das cidades, né, a gente observa isso. Então, a gente olha assim, né, ele reúne todas as condições, né, e que bom que daí o Estado, as prefeituras têm as secretarias de relações internacionais, porque ele é o olhar da cooperação internacional, né, da cooperação técnica internacional, né, essas são as competências dos nossos estudantes, né. Então, claro que nós temos muitos desafios, né, até o desafio de formá-lo com essa visão global, né, isso é um desafio que compete a nós, professores, e nós, coordenadores, né, como é que eu reúno essas competências neles, né? Mas o que a gente observa é que eles vêm tendo cada vez mais, isso é uma grande oportunidade, uma oportunidade diária, né, de você olhar para a perspectiva futura. Foi aí que eu quis pegar a fala da Ana no final. Quando eu olho para o futuro, eu vejo excelentes perspectivas para esses profissionais que são, né, que estão desenvolvendo as competências de cooperação, as competências de mediação, e não são competências, são competências com muita solidez, porque são alunos que entendem de cultura, que trabalham com a questão migratória, que têm um olhar sobre a economia, e a economia, né, na sua grande, né, na sua capacidade, né, em tudo que envolve a economia, né, é isso que eu quero dizer. Enfim, né, tem esse olhar político, né, a questão de segurança, né,
segurança é fundamental na questão migratória para nós, para as empresas, enfim, a segurança ela é fundamental. O olhar do direito internacional, né? Nós somos um país que a gente as nossas fronteiras estão assentadas no direito internacional, então esse conhecimento do direito internacional, né? Esse conhecimento do sistema ONU, por exemplo, né? O sistema ONU ainda é muito presente no nosso dia a dia, né? Então, né, como é que a gente olha, como é que a gente espelha isso, como é que a gente, né, forma os nossos estudantes e nós mesmos de olhar as oportunidades, né? E poder formá-los, né? Então, nessa perspectiva, eu vejo, em termos assim de possibilidades e perspectivas, elas muito boas. E não só um olhar positivo, é um olhar a partir do que a gente trabalha com eles em sala de aula, a partir do que as nossas universidades se propõem. Nesse aspecto, claro, eu vou falar do espaço que eu ocupo, que é a Unicinos, que é, de fato, essa preocupação de se tornar uma universidade cada vez mais internacionalizada, né, uma universidade global de pesquisa, mas também de formar cidadãos globais, né, ou seja, né, esse cidadão com essa, né, esse aluno, né, esse estudante, nós professores também com esse olhar global, né, quanto mais a gente tem essa capacidade, acho que melhor é a nossa entrega nos nossos espaços que a gente atua, né. Então, eu queria falar um pouquinho, né, sobre isso. Professora Nádia, eu vou pegar o teu gancho aqui. Enfim, gostei muito de ouvir vocês, as falas de todas, assim, bastante inspiradoras em relação ao campo, aos cursos. Tenho certeza que os nossos estudantes ouvem vocês e ficam, né? Fizemos uma escolha legal e tal. Eu acho que e faz todo sentido, a gente percebe isso pelo fato de os cursos continuarem, de a gente ter esses cursos há tanto tempo, ou novos, mas surgindo, sendo criados, e de a gente ter egressos e contando as suas histórias e tal, isso diz uma coisa bastante importante. Mas eu confesso para vocês, e aqui eu vou bagunçar um pouco a nossa conversa, que eu estava em outro lugar, eu estava em outra... eu estava pensando o seguinte, ó, relações internacionais em Porto Alegre. E aí eu conversei um pouquinho com a Tereza, assim, uma troca de mensagem, ela falou do Fórum Social Mundial, e eu fiquei pensando no Fórum Social Mundial e do que era, enfim, pensar relações internacionais naquele momento. E aí a minha reação a pensar sobre relações internacionais e Porto Alegre, região metropolitana, é que a gente faz muito mal. É de que a gente vai muito mal. Mas por quê? Claro, vocês pegam o fio de olhar, por exemplo, para os egressos e tal, e isso me parece ótimo. Mas eu estava indo, talvez, sei lá, se é por uma perspectiva acadêmica, mas de olhar para o campo, a minha impressão é de que a gente, ao pensar sobre relações internacionais, está olhando aqui e o mundo está acontecendo, enfim, de que... talvez a gente esteja formando estudantes para responder a esse mundo que existe, mas não para mudar, para transformar, não para construir um mundo melhor, não. Enfim, não. Mas eu queria destacar uma coisa que desculpa tomar aqui a palavra, comentando aquilo que a gente comentou na conversa que a gente pensou, quando a gente deu... eu também pensei muito nisso, quando veio o tema, vamos pensar a cidade que já foi a cidade do fórum e tal. E eu acho que tem um desafio que está aí colocado para os cursos de relações internacionais que vai mudar a nossa relação com a cidade, que é a curricularização da extensão. Eu acho que esse desafio que tá posto, e que no caso da PUC, como é um currículo novo, que a gente já teve que criar pensando nisso, isso fez assim, como que esse curso, como que esses egressos vão contribuir e aprender com a cidade, com a população que está em volta, como que a gente vai trazer RI para o cotidiano. Então, a gente fez muita questão na PUC em transformar um eixo extensionista que vai do início do curso até o final, espalhando as práticas no curso mesmo, nas mais variadas temáticas que tocam o curso, com esse compromisso social que também é a marca da PUC também, e ela quando quis criar o curso, quis criar também com essa ideia dessa formação humanista, mas que também fosse, digamos assim, preocupada, né, com o ingresso desses egressos no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, eu acho que o fato de Porto Alegre ser uma cidade... a cidade do Fórum, uma cidade de um estado que tem fronteira com o Mercosul, uma cidade que é acolhida de imigrantes, de refugiados, né? Uma cidade que é importante em termos de exportação. Eu acho que tem um potencial aí, que eu concordo contigo, Verônica, ainda não é explorado,
mas eu acho que é um desafio que eu acho que todas nós vamos começar a enfrentar, e já estamos enfrentando no caso da PUC, a partir de agora, com a proposta de curricularização de extensão. A gente sabe que a URGS já faz muito isso, vocês têm muita extensão, o que eu acho muito interessante, porque pelo menos nos debates ali da Escola de Humanidades, na URGS, na PUC, esse é um ponto que fica, né? Tem que curricularizar a extensão, e alguns cursos como filosofia ficam pensando, mas como que a gente vai fazer isso? E nas RI, eu falo como alguém que acabou de migrar para as ciências sociais, que legal, na RI isso está posto, a gente sabe o que fazer, a gente tem como contribuir, a gente pode dialogar com a sociedade e aprender com a sociedade e transformar esse processo em parte da trajetória de formação acadêmica do internacionalista. Mas só para colocar isso que eu me empolguei assim, com essa ideia de que esse desafio vai ser muito positivo para o campo de uma forma geral, e acho que nesse sentido a gente deve a todos aqueles que vieram antes de nós, da ABRE, que, enfim, fizeram muito esforço ao longo das 2 últimas décadas em refletir o campo, em defender o mercado de trabalho internacionalista, em defender a atuação deles em organizações diversas. Então, a gente tem muito, eu digo isso porque eu também fui coordenadora das ciências sociais, eu não vi o mesmo movimento nas ciências sociais do que existe na ABRE, que a ABRE fez em defesa do campo de atuação. Então, quando veio que eu fui para o curso de Relações Internacionais na PUC, foi tipo, que legal, a gente tem muita coisa para fazer, vai ser muito legal fazer extensão no curso de RI, e eu acho que assim a gente vai contribuir não só para a própria formação deles, que vão sair mais engajados, socialmente engajados, com uma perspectiva mais humanista da profissão deles, mas que vão colocar em prática e vão estar preparados para escolher entre as mais diversas possibilidades, porque eles vão ter tido um gostinho, né? A depender, claro, do viés que cada universidade oferece, né, para o estudante. Eu vou pegar eu não puxando um assado para o meu lado, tá? Eu que falei de cidades, RI, cidade, mas assim, ó, o que eu vejo, assim, dos cursos, né, de RI, assim, a área de cidades, ela sempre foi uma área negligenciada dentro dos cursos de RI. Ela é uma área muito pequena, né? Mas me parece, assim, que é um grande desafio nosso, e de todas nós, eu acho que chegamos a um tema onde todas... onde, né, todas navegam, assim, a importância da cidade. A importância, porque as coisas acontecem no local, né? O Estado é uma coisa muito abstrata, assim, né, na vida da sociedade, mas a cidade não é abstrata, a cidade é onde a gente mora, dorme, acorda, vive, sofre e é feliz. Eu acho que esse pensamento, obviamente acompanhado do que falávamos todas nós, quer dizer, o que é um curso de RI? O aluno do curso de RI, se a gente pegar os currículos nossos, tem as mesmas disciplinas em várias disciplinas. Por que ele é história do RI, é teoria do RI, é política externa, todo mundo, né, algumas áreas mais ligadas à história, mas todos têm. Mas eu acho que isso dá a robustez que todas nós falamos. Mas a cidade, de fato, é um grande caminho. E eu achei uma coisa interessante que a Nádia falou, que é a questão das instituições, né? Que parece que são muito longe, assim, o aluno parece, fala em ONU, assim, ela existe mesmo, de fato existe, e ela existe sim, o aluno pode ir, sim, pode fazer concurso. Nós tivemos uma aluna que fez um artigo para uma disciplina, submeteu para outra, foi aprovado, a menina ganhou uma passagem aérea, foi lá, apresentou um artigo, quer dizer, simples assim, quer dizer, fez um artigo científico, submeteu e foi. Então, e era na ONU, quer dizer, então era uma das secretarias, então eu acho que essas questões, assim, eu acho que todas nós, assim, coordenadoras de curso, é algo assim que a gente tem que mostrar ao aluno, né, essas 1000 possibilidades, assim, seja uma instituição internacional, que não é o bicho de 7 cabeças, está lá, o aluno pode submeter seu trabalho, seja a cidade, ou as cidades. E eu falei antes que Porto Alegre, assim, perde tempo, né?
perde tempo, assim, pela sua localização, pela sua força, pelo seu passado de Fórum Social Mundial. Eu sempre brinco, uma cidade que tem, que é levado o nome numa obra de Immanuel Wallerstein, é tudo, né? Porque daquela obra, O Declínio do Poder Americano, do Immanuel Wallerstein, ele fala das clivagens, né? Quer dizer, e vai falando dos espíritos. E ele coloca, né, que tem dois espíritos aí, né? Que um de Davos, outro de Porto Alegre, como ele diz, quer dizer, ouviu um Wallerstein falar em espírito de Porto Alegre, né? Para dizer um futuro que seria um futuro interessante para o mundo, né? Daquela discussão de transição sistêmica, eu acho que isso é maravilhoso. Só que a gente está perdendo tempo. A gente perde tempo. E eu acho que o que nós todas aqui podíamos até pensar, isso vale para o futuro. Pensarmos juntas, justamente até uma inserção forte, pensar projetos para os nossos alunos, que sejam nossos, que sejam das nossas instituições, justamente pensando na cidade. Então vai uma provocação, gente, eu já estou assim falando, Verônica, tu que é a nossa âncora, por favor, olha, né? Mas eu acho que é um grande desafio para todo mundo, né? Inclusive até aquelas questões mais de criar uma marca cidade, e essa marca cidade realmente abrir caminhos, né, para várias áreas. Eu acho isso muito importante, assim. E, claro, porque isso vai atingir o que eu acho que tanto a Verônica e a Tereza falaram, quer dizer, Nádia também, que é a questão social, né? O que a gente pode entregar para melhorar a sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Bom, enfim, gente, já falei. Pronto. Agora, mas eu acho que é bem por aí mesmo. É um gosto muito pessoal. Eu disse que estou puxando muito assado, né, para um lado, mas gostar de cidades e entender a cidade como o espaço onde as pessoas entendem que existe. As pessoas não entendem, em geral, exceto não o mundo acadêmico, que entende muito bem. Mas o cidadão comum, quando você fala de Estado, é uma abstração louca para entender o que é isso, né? Mas a cidade todo mundo entende, né? Todo mundo sabe. Bom, pessoal, paro por aqui. Mas eu gostaria de fazer eco ao que foi colocado por todas as professoras, assim, porque até eu me lembro que uma das exposições que eu mais gostei aqui em Porto Alegre foi sobre a Livraria do Globo, que eu ainda acho que foi uma das coisas mais legais que aconteceram em Porto Alegre, e o lema da Livraria do Globo era justamente Orbe e Urbe, né? E já vinha desde lá aquela ideia de ter uma produção cultural que fosse local e internacional ao mesmo tempo. E eu acho que isso é um dos grandes desafios para nós, estudantes, tentarmos, assim, simultaneamente aprendermos todas essas características tão específicas de RI, tão internacionais, e ao mesmo tempo ter, assim, tempo e saúde mental para absorver também com criticidade o ambiente que a gente está, assim. Então, a gente tem tentado fazer isso e achei muito interessante, acho que foi a professora Tatiana que falou da curricularização da extensão, porque a gente já está discutindo isso entre os alunos. A gente, nas RI, ao menos na URGS, a gente já tem o privilégio de estar muito avançada nessa questão, assim, então a gente já trabalha, por exemplo, com o BIS, que é o nosso projeto que a gente dá aula de relações internacionais nas escolas, tem o RIP, que aí faz com professores esse trabalho, mas realmente é muito importante que a gente trabalhe isso até para uma legitimidade da área, porque como a professora Ana falou, a gente precisa entregar de uma forma concreta, de uma forma palpável, até para que as pessoas possam se interessar pela área e reconhecer ela e querer se inserir, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe isso e realmente... aqui claro, tem um limite também, porque como a professora Tereza falou, a questão aqui do Fórum Social Mundial, a professora Verônica também, a gente depende também, ainda mais para nós numa federal, por exemplo, a gente depende do governo federal, né? A gente tem essa relação de dependência. Então, por exemplo, quando a prefeitura escolhe sair de redes internacionais, ficar inadimplente, ter uma política que não incentiva isso, a gente acaba
como que a gente vai fazer uma pesquisa de algo que não existe, né? Então, fica difícil trabalhar nesse sentido, mas é muito interessante ver como a gente, e fico muito animada em pensar que as coordenações possam pensar em projetos para fazer essa defesa, porque isso é uma forma da gente puxar de volta esse campo, né? Então, se de uma forma o poder público pode, em um momento, recuar, o campo acadêmico pode se adonar também desse espaço que é seu também e ter essa simbiose com a comunidade e com o Estado como um todo, né? E trabalhar como a gente tem aqui na URGS, né? A tríplice hélice com a Santa Maria, com o estudo estratégico, quando tem com a parte militar. Então, se isso funciona para a parte militar, né? O governo, o empresariado, a academia, a gente pode fazer isso em áreas culturais, em áreas sociais, e até eu vou deixar o elogio à professora Verônica, que começou a coordenar o Migracidades, né, que justamente faz isso, trabalhar a qualificação do poder público através da academia, né, e fazendo essas relações. Então, eu acho, professora, que realmente a gente está muito distante do que a gente precisaria, mas eu acho que se tem alguém que melhora um pouco isso, é tu, professora Verônica, assim, então acho que tem que ser registrado, sabe? Então, é isso, assim, eu me preocupo muito com isso, assim, e eu falo eu no sentido de eu como representante dos alunos aqui, né? A gente está vendo isso e procurando esses caminhos para que a gente possa, assim, não ficar apartado do mundo que a gente está, mas realmente trazer relações internacionais para o nosso dia a dia, mas tem caminhos muito interessantes e bem promissores, apesar de toda esse caminho contrário que muitas vezes vários setores da sociedade escolhem traçar. A gente, pela nossa área, a gente tem possibilidade de talvez reverter isso e construir projetos como já se teve aqui, Fórum Social Mundial, Migracidades, e fazer realmente assim, coisas muito mais interessantes. Enfim, eu nem deveria estar falando, eu não sou coordenadora de cursos, eu sou uma coordenadora de centro estudantil, mas eu queria deixar essa fala de resposta dos alunos, já que a gente está deixando gravado, que, assim, para nós, ecoa muito isso, não só por causa dos currículos, como vocês nos coordenam nos cursos, mas todas essas preocupações estão muito presentes no nosso dia a dia também. Que bacana a tua fala, Carolina. Gostei muito. Enfim, e o elogio não é merecido, mas eu acho bacana o registro. A professora Tereza lembrou do NEPMigra também, que é um projeto super bacana, e eu reforço só que são projetos abertos, enfim, para quem quiser, não é fechado a URGS, então fica todo mundo convidado a participar, contribuir e trabalhar junto. Mas eu quero continuar achando um problema que pode ser, eu sei que a gente já está chegando, a gente está em 81 minutos de gravação e a gente tinha conversado alguma coisa como 1h30, né? Então, de repente, se a gente já agora se encaminha para tentar fazer falas, eu não vou dizer de fechamento, porque a minha mesma não vai fechar nada. A minha vai, enfim, trazer talvez mais uma questão, um problema para a mesa, mas daí a gente vai, enfim, cada uma fica aberta para falar do que quiser. Eu ministro, nesse momento, 2 disciplinas, Introdução às RI e TCC. São as 2 que eu estou ministrando. Que é início de curso, fim de curso. Nas 2, é mais ou menos uma mesma preocupação, que é assim, ó, o que é RI e o que não é RI. O que cabe aqui, que então é importante que vocês comecem a se preparar, conhecer, não sei o quê. E, bom, o que não é? O que no TCC? Não dá, gente, porque é um TCC em RI. Tá, mas é quase uma personagem dizendo isso, né? Tipo, você acredita mesmo, Verônica, que tem alguma coisa que é RI, aquilo que não é? E se tem aquilo que é RI, será que é bom? Será que, tipo, essa defesa de algo que seria o campo é uma coisa necessariamente positiva? Então, quando eu falei para vocês que eu estava pensando sobre RI Porto Alegre e que eu via uma coisa de que a gente vai mal, talvez tenha a ver mais, e as falas de vocês são maravilhosas porque são, nesse sentido, mais positivas, enfim, nos apontam para o que tem de bacana, de potencialidade, de positivo, e talvez seja um momento pandêmico, não sei, estava eu aqui pensando no gargalo, que me parece o seguinte, talvez as bases, enfim, ontológicas e epistemológicas do campo ainda excluam muita coisa. Talvez o problema é o estadocentrismo. A gente começou falando sobre sermos mulheres nesse campo e o que significa e quais questões ficam de fora. Eu acho que isso tem a ver um pouco, e eu fico me perguntando quanto nos nossos cursos, nos nossos currículos, nós realmente conseguimos lidar com isso. A gente pode ter intenção, a gente pode ter vontade, a gente pode querer, a gente pode fazer ações de extensão, concordo com vocês, isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, o dado de que
homens produzem mais do que mulheres. As publicações de homens na academia em relações internacionais são ainda imensamente, né, significativamente maiores do que de mulheres. Isso não se reflete de alguma forma da forma como a gente ensina relações internacionais? E daí, bom, a gente pode se colocar aquele desafio que acho que todo mundo já pensou, todas as mulheres, pelo menos, já pensaram nesse momento, que não, esse semestre eu vou colocar mais mulher no meu programa. E é um baita de um desafio super difícil. A professora Tatiana participa de uma rede super importante, né, que acho que ajuda um pouco a facilitar esse trabalho, mas que é mais um trabalho, é super pesado. Então, acho que nesse sentido eu fico me perguntando do quanto que o campo e daí o quanto de que a gente... Porque a gente forma também em relação às expectativas do campo, né? Não adianta que a gente formar um profissional de relações internacionais que, bom, vai ter uma formação maravilhosa que não é reconhecida pelo campo como uma formação suficiente, adequada para relações internacionais. Então, esse é um dilema com o qual, enfim, eu convivo, fico me perguntando, porque, como eu adiantei, eu trabalho com o tema das mudanças climáticas. Gente, professora Ana, concordo contigo que é na cidade, mas mudanças climáticas e antropoceno é o seguinte, a gente tem que começar a falar disso nas relações internacionais, é na cidade, é do ponto de vista do Estado, e me parece que da forma como a gente faz com as bases com as quais a gente trabalha, a gente vai continuar trabalhando muito mal com isso. Isso se reflete nos nossos currículos. Eu acho que sim, Verônica, eu vou aproveitar, já que tu me chamou. Eu fiquei pensando também no Mulheres Também Sabem, né, que é essa iniciativa que eu coordeno com a professora Carolina Melek, da FGV de São Paulo, e que é justamente isso, vem de uma angústia nossa, é um projeto afiliado com um projeto da ciência política estadunidense, inicialmente, que surgiu de professoras de ciência política nos Estados Unidos, de dizer isso, olha, mas mulheres também sabem sobre ciência política, sobre relações internacionais. Por que nós somos tão pouco citadas? Por que nós não estamos presentes nos planos de ensino e nas bibliografias dos nossos cursos? E eu tenho, por causa dessa iniciativa, trabalhando com a Carol o tempo inteiro, eu tenho pensado muito sobre essas questões e eu acho que tem uma divisão que é interessante, que está ficando cada vez mais explícita nas relações internacionais, que é a gente pensar a ortodoxia do campo e pensar como essa ortodoxia nos limita, porque ela é uma ortodoxia excessivamente estruturalista, ela é uma ortodoxia excessivamente masculina e, como tu disse, estado-cêntrica. E daí eu gosto de pensar na diferença entre relações internacionais e estudos globais, né? A área de Global Studies, que me parece uma área mais acolhedora, mais interessante, um pouco mais aberta, que não se afasta, digamos assim, das premissas básicas do campo, mas que dá uma abertura para que todos vocês têm destacado como esses novos temas, essas novas abordagens. Eu tive uma experiência bem interessante numa disciplina que se encerrou no semestre passado, que eu ministrei, que é a disciplina de teorias contemporâneas das relações internacionais. E nós temos, então, as teorias clássicas, que é a ortodoxia do campo, e eu articulei a disciplina de teorias contemporâneas como sendo, digamos assim, a heterodoxia. Como é que a gente pensa a abertura do campo de relações internacionais, de teoria das RI e metodologia, a partir da década de 90, principalmente. E foi muito interessante, porque o trabalho de encerramento que eu propus para os alunos foi o que eu chamei de um seminário Outras Relações Internacionais. Porque eu me debati muito com essa questão que tu disse. Nós não temos uma responsabilidade de apresentar a ortodoxia do campo. O que a gente faz quando a gente priva os alunos de conhecer essa ortodoxia? Então, o que eu fiz foi propor para eles, vamos pensar quem é que está fazendo relações internacionais e que não são homens, e principalmente não são homens que estão nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa Ocidental. E propus para eles, fizemos toda uma leitura de aproximação a essa discussão, e antes do seminário, e propus para eles que eles buscassem e apresentassem textos compostos e publicados por autores e autoras que estivessem, digamos assim, fora desse eixo. E eu achei que foi uma alternativa bem interessante de como a gente apresentar essa própria discussão para os alunos. E eu acho que isso também é uma coisa bacana. Todos nós, de alguma maneira, nos distanciamos desse cânone do campo de relações internacionais e a gente sabe o trabalho e os desafios que isso implica. Isso implica, muitas vezes, em nós não sermos reconhecidas como pessoas das relações internacionais ou como pessoas do nosso campo de origem, né? Que é um dilema
Porque eu já conversei com a Tereza e a gente parece que sempre está numa zona cinzenta, a gente nunca está em lugar nenhum. Não somos da ciência política, porque isso não é ciência política, mas não somos das relações internacionais, porque, veja bem, e eu acho que tornar os alunos e as alunas acionistas desse debate nos ajuda a pavimentar a estrada para uma mudança, porque eu acho que nós já estamos mudando o campo. Mudanças institucionais, estruturais, elas demoram e elas são difíceis e a gente sabe disso, né? Mas no momento em que a gente não apenas apresenta isso para os nossos alunos, mas transforma eles em acionistas dessa discussão, e eles entendem o que está acontecendo, que vai para além de dizer, vocês não estão citando mulheres, vocês não estão citando pessoas que não são brancas, eu acho que nós compartilhamos uma responsabilidade e, inclusive, abrimos a possibilidade, porque eu acho maravilhoso. O que me afastou da ortodoxia das relações internacionais, e o meu doutorado foi absolutamente ortodoxo, é que eu comecei a achar tudo muito chato. Eu acho uma discussão tediosa. Eu sei que existem pessoas que amam e eu respeito isso e ótimo, continuem fazendo isso, mas não me serve. Agora, só por causa desse movimento, o que nós fazemos não vai ser reconhecido como relações internacionais ou vai ser deslegitimado no valor e na contribuição para o campo? Então, eu também não acho que é uma resposta. Foi só uma vez que eu fiz isso, Verônica, mas eu fiquei muito feliz com os resultados, entende? E eu tenho pensado nisso, cada vez mais como coordenadora de curso, que as coisas em um curso de graduação, elas funcionam quando a gente dá mais poder para os alunos, e não é nem dar poder para os alunos, mas é também fazer os alunos entender que eles têm muito poder. O que às vezes é um desafio em universidades privadas, mesmo as comunitárias. Então eu tenho tentado trabalhar isso, inclusive nos eventos, né? Que é de dizer para eles, eventos do curso, o que funciona? Funciona os eventos que têm uma aderência com os interesses dos alunos, né? Então, uma abordagem menos top-down e mais bottom-up, assim, eu tenho gostado, tem me inspirado a pensar a coordenação e a pensar a sala de aula. Excelente fala. Desculpa, só vou fazer um comentário que tu escolheu um tema melhor do que o meu. É um título de disciplina. O meu o nome da disciplina era Novos Temas em Relações Internacionais. E daí eu tinha que passar uma aula inteira para explicar que de novos aqueles temas não tinham nada. Que era só. Então, outros temas fica mais fácil. Eu vou te copiar, Tatiana. Vai lá, Daiane. Não, eu só ia sublinhar a excelente fala da prof. Tatiana e, claro, a provocação da prof. Verônica. O nosso grande desafio é dar aulas que fujam do eurocentrismo, que fujam do estadocentrismo e ainda da dominância masculina nas nossas bibliografias, né? E vejam, são 3 grandes desafios, e talvez eu tenha me esquecido de alguns outros, que com certeza existem. E aí eu cito, por exemplo, a disciplina de História das Relações Internacionais. Como é difícil construir essa história, essa disciplina, sem ser uma visão eurocêntrica, que conta todos os eventos, todos os principais eventos históricos do século XIX, do século XX, a partir de uma visão europeia. Então, esse é o nosso desafio, e junto com esse desafio ainda encontrar biografias de mulheres, e biografias de mulheres do terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, que também é um desafio. E tudo isso nos faz pensar em possibilidades e nos faz ser criativas com os eventos, como a prof. Tatiana e a prof. Verônica mencionaram, mas em muitos momentos ainda parece incipiente, assim, parece que a gente está brigando com um curso, com uma disciplina que tem essas características muito arraigadas, né? E da mesma forma, assim, quando a gente permite que os nossos alunos avancem por questões pós-estruturalistas, por questões das próprias teorias feministas, do feminismo negro, por exemplo, essas questões são questões muito importantes. E eu concordo com a prof. Verônica, com a prof. Tatiana, que cabe a nós, enquanto professoras, enquanto coordenadoras, instigar isso nos nossos estudantes também. E cabe dar espaço a eles para que eles também consigam encontrar essas abordagens diferenciadas e trazer essas abordagens diferenciadas para os TCCs, para os artigos, enfim, para as próprias apresentações de aula, né? Então, há esses grandes desafios e nós todos e todas somos responsáveis por tentar, aos poucos, né, passo a passo, ir mudando um pouco a área e criar no curso de Relações Internacionais espaços em que tenha muita bibliografia de mulheres
de países em desenvolvimento, do sul global, enfim, todas as questões que são tão caras a nós, né? Eu acho que a gente tem dois desafios. Bom, dois, muitos outros, mas assim, dois que eu colocaria, assim, e que é uma coisa que eu penso, assim, nas minhas disciplinas, assim, que eu dou uma disciplina de teoria. E claro que a parte clássica da teoria, ele já tem introdução, né, muito introdução, já tem uma parte clássica. Mas é um desafio meu, assim, e que eu fico sempre pensando, e aí são dois, tanto como professora, mas como coordenadora também, que eu acho, e aí falamos do tema cidade, mas cidade é um tema, quando a gente fala, a gente não está falando da cidade, olhar o local, né? A cidade sempre dentro de uma rede global, né? É nesse sentido que se fala a cidade, né? Mas só para... Eu acho que o grande desafio é o que o aluno tenha conhecimento robusto no que é clássico. Eu acho que o aluno de RI, ele tem que ter esse conhecimento robusto no que é clássico. Posso estar indo assim na contramão das falas, gente, mas tem que ter, sabe? Eu acho que um aluno de RI, ele tem que ter esse conhecimento robusto no que é clássico de RI. E é fundamental isso. O aluno que não domina, assim, eu sempre digo que não domina um pouco de teoria política clássica no RI, está perdido. Então, do meu ponto de vista. Então, é uma coisa assim que a gente procura trazer isso muito. Então, o que é clássico tem que ser entendido. E esse é um desafio, e a gente está sempre perseguindo, né? Agora, o grande desafio que acompanha esse é você desconstruir o clássico. Então, eu acho que são duas coisas que acontecem o tempo inteiro nos nossos currículos, nas nossas disciplinas, né? É tu construir um clássico e dar oportunidade para esse aluno desconstruir esse clássico. Eu acho que esse é o desafio das relações internacionais, sabe? Então, quer dizer, eu sempre brinco quando pego um livro de teoria de RI, nesse estilo manual, assim, não vou ficar citando aqui, mas enfim, poderia citar nomes, mas não é o caso, mas não faria isso. Mas pego um manual bom, robusto de teoria de RI e eu costumo entregar isso ao aluno e dizer o que está errado aí. O que está errado depois que ele já construiu o clássico? E é um exercício que eu faço, é quando ele olha e vê que as páginas que tem para as teorias, vamos chamá-las de pós-positivistas ou teorias, são muito pequenas. Quer dizer, o que ele tem de uma outra leitura possível é muito pequeno. E eu acho que aí a gente começa a desconstruir, né? Porque se existe, existe. Então, eu acho que... É claro. Só para o que tu está comentando, né? Eu acho que a gente conseguir desafiar as teorias, todas elas, as clássicas e as não clássicas, as ortodoxas e as heterodoxas, para nos responder, por exemplo, como é que a gente pensa a fome hoje em Porto Alegre? Ou em Canoas. O que significa ir para a rua e perceber isso? Como é que bom, isso é esperado de um analista de relações, de um internacionalista que consiga olhar para isso e consiga entender isso na sua complexidade. Né? Acho que é nesse sentido que a gente precisa... Exato. Não, perfeito. Eu acho que esse é o desafio, é ter a compreensão do clássico e saber desconstruir isso, né? Ter essa capacidade. E aí o que tu falas, Verônica, eu acho que é um outro desafio ainda, que é essa relação entre as relações internacionais e as demais ciências sociais. No caso, né, pegando o exemplo da fome, né, que tu dialogaria com outras. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. E é isso, acho que a gente persiste assim, sabe? Tem essa... Nós todas como professoras, né, saber dialogar e saber dar liberdade para esse aluno, né? E, claro, muita gente vai dizer que isso não é RI. Muita gente vai dizer, olha, isso não é RI, né? Mas me parece que esse é o desafio, né? R. Isso também é RI, né? Também é RI. Mas é bem isso, eu acho que... Não sei como é que a gente... Mas a gente vai tentando. É um processo, né? É um processo, né? É um processo, né? É um processo. Eu ouvi as colegas falar e te ouvi também, eu concordo. Eu acho que
como é que a gente constrói o campo, né? Depois, isso que você bem falou, depois, né, com muita solidez, depois como é que a gente vai desconstruindo e como que a gente vai, Verônica, né, desafiando para pensar as questões atuais, né, dentro de toda a complexidade que há, tá? Então, acho que, assim, dentro da sala de aula, esse é um movimento importante, o movimento que a professora Teresa trouxe, né, da extensão, né, que daí eu acho que vai um pouco, né, se alinha com a tua fala da transformação, quando tu nos traz essa provocação, né, tem que ter um começo, entende, né? A gente sabe que não vai ser não é um caminho, né, fácil, né? É uma construção, são processos que a gente tem que ir apostando. E assim, eu acho que também os movimentos, eles podem ser movimentos pequenos. Esse é um movimento que nós estamos aqui dialogando, né, numa sexta-feira à noite, nos reunindo para pensar e discutir a nossa área no espaço local e com a presença dos nossos estudantes, né? Então, eu acho que assim a gente vai, né, trabalhando e consolidando. Então, que venham mais, e daí já vou me dirigindo ao final, que venham mais esses eventos, que a gente possa dialogar mais, né? Porque, daí eu concordo com a professora Ana, porque a gente vive numa cidade e é ali que a gente vai exercer as nossas relações internacionais em todos os seus aspectos, né? Então, que a gente consiga ir construindo em sala de aula, chegando à sociedade, enfim, mas é um processo, né? Então, eu tendo a ser mais positiva, por acreditar que é um processo, né? Que a nossa entrega enquanto universidade, enquanto sala de aula é muito sólido, e a gente vai transformando, né? Mas, assim, a gente precisa desses momentos, desses encontros, né? A Nayane falou uma coisa importante dos TCCs para os nossos alunos, nesses encaminhamentos, né? Da gente construir conjuntamente, né? Assim, pensarmos um artigo conjuntamente também, né? As nossas áreas de interesse. Então, a gente também, né, ter essa participação na produção acadêmica também, né? E, enfim, né, eu vou me repetir, mas é um processo, né? Então, é um processo de construção, de desconstrução e que vem pelos desafios, né? E agora que a proposta mais desafiadora que é o extensionismo, né? É a gente fazer a extensão, né? A gente conseguir. E esse é um diálogo, né? Que é um tripé. Nós, universidade, os nossos estudantes, a sociedade, enfim. E, claro, daí nós de relações internacionais, o diálogo com o internacional para o local, né? Então, eu agradeço, tá, Verônica? Muitíssimo convite. Caroline, muito obrigada. Carolina, tá, o Luca também que está aqui, sempre aberta, o ensino está de portas abertas também. Então, muito obrigada, parabéns pelo evento, tá? Parabéns por esse momento, tá? Me despeço e, ao mesmo tempo, né, cumprimento todos os estudantes que vão nos ouvir aqui. A gente fica aberto, né? A depois, assim, pode mandar questionamento nos nossos e-mails, enfim, o meu e-mail está ali na página da Unicinos. Algum questionamento, alguma dúvida que tenha ficado, fico inteiramente à disposição. Espero que tenhamos contribuído para a nossa área de relações internacionais. Professora Ana, professora Nayane, Tatiana e Tereza, uma satisfação ter dialogado com vocês. As portas da Unicinos ficam abertas, tá? Venham sempre nos visitar, dialogar, enfim, e que a gente possa ter mais esses momentos, né? E esses momentos também em conjunto com os alunos, tá, Carolina? Que é aí que começa a nossa transformação, tá? Então, a todos os alunos, tá? O meu muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês e devolvo a palavra para as colegas. Tereza, acho que é contigo, a palavra final de esperança. Bom, eu acho que em primeiro lugar, quero dizer que, para mim, como eu sou o curso mais novo, só posso dizer que nós aprendemos com todos vocês, né? A PUC aprendeu com tudo que os cursos que vieram antes de nós já fizeram, todas as contribuições que vocês já deram. Acho que tem muito caminho pela frente. Como a Verônica colocou, acho que tem muitos campos aí onde a área de relações internacionais tem que avançar. Mas devo dizer que eu também compartilho da visão positiva de algumas, justamente por aquilo que a Tatiana colocou já, porque eu sempre me sentia assim, uma fora de qualquer campo, assim, por estar ali nessa tríplice fronteira entre ciência política, sociologia, relações internacionais,
E agora eu resolvi resolver esse dilema. Eu sou de RI e vou batalhar para RI, né? Para que todo mundo entenda RI, vou contribuir com isso, quero contribuir para que a RI seja um campo cada vez mais aberto, porque eu acho que não somos só nós que ganhamos, acho que toda a sociedade ganha com esse olhar. Eu tenho as rodas que eu participo, nos vários campos que eu participo de sociologia, todo mundo tem comentado, o que a gente tem vivido nos últimos anos tem demonstrado que tudo é um pouco internacional, ou muito internacional. Então, eu acho que essa tarefa, esse desafio que nos é colocado, já caminhamos, já avançamos, ainda muito para se fazer, mas eu acho que estamos no caminho, né? Há muitos desafios aí, e eu acho que o fato de serem aqui essas coordenadoras tão competentes com as quais eu tenho tanta alegria em dialogar, eu acho que a gente pode seguir conversando para contribuir, né? Como disse a Naira, um processo longo, é político também, é social também, então a gente sabe tudo que está implicado em cada renovação, construção de PPC, né? Como coordenadoras nós sabemos o que tudo isso significa, as mudanças não se dão de uma hora para outra, mas elas acontecem, né? Então, acho que isso ainda virá, né? A gente com certeza vai passar a ver cada vez mais um campo de RI mais aberto. Obrigada, Verônica, Carolina, por essa oportunidade de diálogo e obrigada a todos aqui que estão assistindo a gravação. Fico também aberta. É sempre um prazer dialogar com todas vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades em breve. Maravilha, gente. Alguém quer fazer alguma fala final? Posso encerrar a nossa mesa? Eu gostaria de fazer uma fala final bem breve. Primeiro, registrar a satisfação desse espaço com vocês, de dizer que o curso de Relações Internacionais da Uniriter está de portas abertas. Recentemente recebemos a Prof. Tatiana, já é nossa parceira, né, Prof? Mas o convite a todos vocês de estreitarmos esses laços, de colaborarmos mais e que os estudantes, nossos estudantes que estiverem assistindo esse painel, vejam que é possível essa união entre os cursos de Relações Internacionais para construir uma área conjunta em Porto Alegre, na região metropolitana. E para os nossos estudantes participarem das ações dos cursos em outras IES. Então, eu menciono aqui o Urgs Mundi, mas todos os nossos cursos têm projetos de simulação. E quantos alunos ganham quando eles fazem essa integração? Quando eles participam do Mundo Ritter aqui em Porto Alegre, aqui na Uniriter, ou enfim, das simulações da SPM, da LaSalle, da PUC, enfim, da Unicinos. E no final, todos e todas saem ganhando. Então, para os alunos também se inspirarem nessa nossa fala, nesse nosso momento, e se integrarem também entre eles. Eu acho que a construção do campo de relações internacionais é conjunta. É nosso enquanto coordenadores, coordenadoras, é dos professores da área e é também dos estudantes, dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos e de todos que, de alguma forma, cultivam esse amor pelas relações internacionais, né? Então, muito obrigada. Eu só quero deixar meu beijo e meu abraço afetuoso às colegas. Verônica, super obrigada por organizar essa mesa. Carolina, obrigada por nos receber, maravilha. E as colegas Nádia, Naime, Tatiana, Tereza, grande amiga já de outros tempos também, né? E dizer que a SPM, gente, está super aberta. Verônica já trabalhou lá, sabe muito bem. A gente e as demais colegas serão chamadas certamente agora para eventos. A gente está sempre fazendo um evento ou outro. Agora, se for presencial, então melhor ainda, se conseguirmos fazer presencial. E dizer que foi uma satisfação e um aprendizado, meninas. O aprendizado está aqui com vocês, essa troca, acho muito legal. E nossos alunos que sempre participem, né, dos eventos desses cursos de relações internacionais que sempre estão oferecendo coisas muito bacanas. Eu acompanho sempre nas redes e é um evento mais interessante que outro, né? Então tá, gente, obrigada, um abraço e tu estás, Verônica, incumbida de fazer o segundo.
Professora Ana, já tenho até o tema, já me mandaram aqui por mensagem, para a gente conversar sobre extensão, curricularização da extensão. Eu acho que dá uma boa sequência para essa conversa. Maravilhosa, maravilhosa. Então, elas já toparam, Luca, olha aí como você é maravilhosa, maravilhosa. Aproveitar, então, só para a gente encerrar essa mesa, eu queria agradecer mais uma vez, muitíssimo, a vocês terem topado vir aqui conversar, para a gente trocar ideias. Aprendi muito com vocês. Acho que tem uma parte que é por acaso que são 6 mulheres, 7, Carolina, 7 mulheres coordenadoras, mas que coisa maravilhosa poder estar numa mesa com mulheres coordenadoras. Friso isso porque eu acho que não é pouca coisa, é importante sim, né? A gente não deve diminuir isso, isso é muito importante, é muito legal, e que a gente permita que isso permeie também o nosso olhar, a nossa forma de se relacionar, as nossas trocas, enfim, que a gente consiga valorizar isso. E a gente fez isso e, enfim, foi maravilhoso, valeu muito a pena. Então, é isso, eu vou encerrar a gravação. Carolina, tu quer dizer um tchau também? Não, professor, pode encerrar. Só agradecer a todos e todas, agradecer muito às professoras, a todos os alunos, a todas as alunas que vão acompanhar a nossa atividade, e vou registrar que o SERI está sempre aberto para todas as parcerias, para o que for para ser construído, seja com qualquer instituição, com qualquer centro acadêmico, com qualquer estudante, a gente está sempre muito aberto, porque é isso, assim, né? A gente tem que construir a partir dessa cooperação, dessa parceria, nessas novas possibilidades para a DRI. Então, muito obrigada, e foi uma honra estar nessa mesa com tantas coordenadoras mulheres. Muito obrigada.